Bom dia. Começar nosso estudo aqui, né? Vamos para emancipação da alma. Então vamos fazer nossa prece aqui, nossa oração para começar esse estudo. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por essa oportunidade. A oportunidade de estudar, de compreender o que acontece conosco durante o sono, durante a vigília, que nós possamos entender que toda vez que nós dormimos, nós conseguimos nos libertar e conseguimos, Senhor, muitas vezes receber notícia do mundo espiritual, muitas vezes receber mensagens, instruções. E obrigado pela presença desses nossos irmãos desencarnados que vieram aqui conosco estudar, muitos trazidos, outros vieram por conta própria. Sendo assim, dando iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meus irmãos, aqui na pergunta 402, ele pergunta assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então ele responde assim: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Lembra do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizem frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. É miúde uma recordação dos lugares e da coisa que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Ou seja, quando a liberdade da matéria, quando ele consegue dormir, quando ele está no sono, né, a parte orgânica nossa, do nosso corpo, eles afrouxa, né, essa coisa que prende o espírito nessa matéria, né, e muitas vezes também em vigília. Mas em vigília você logo pode acordar. No sono não, no sono é uma coisa profunda e ele se liberta mais facilmente, né? E aqui ele fala que pode no passado, pode no futuro, né? Mas o futuro até um certo limite, né? Porque o futuro, como se diz, só a Deus pertence, né? Deus pertence, eu sei que é nosso, mas ele não abre tanto leque assim. E o passado também ele só mostra quando há necessidade daquele espírito evoluir, né? Então muitas vezes a gente sonha com certos lugares, porque aquilo realmente acontece. Ou não, como eu disse lá atrás, às vezes você está numa leitura de livro aí e aquilo fica no seu imaginário, né? Então, para a gente ir no passado e no futuro, precisa se abrir o quê? Um campo, um portal atemporal. O que é o portal atemporal? Esse portão tem chefes ali, tem espírito que toma conta desses portais, né? Que eles podem levar você lá atrás, como pode levar você lá na frente. Mas muitas vezes, esse levar à frente são as possibilidades do futuro, não é o futuro. Que esse futuro, se você na caminhada errar alguma coisa, né? Ele pode modificar esse futuro. Pode modificar. Se você for no caminho certinho, tudo bem, vai acontecer aquilo que você sonhou, né? Ou que você foi lá, né? Mas se você desviar, esse futuro pode ser mudado. É o que acontece muitas vezes. Eu tive o sonho que iria acontecer isso e não acontece, porque mudou. Ok? Aí continuando aqui. Pobre homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confunde. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos?
são os sonhos? Né? Ele continua: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes, os espíritos que desencarnando logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com este viaja, conversa e se instrui. Trabalham mesmo em obras que lhes deparam concluídas, quando volvem morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como diz um santo. Né, meu irmão? Então é o seguinte, quando a gente dorme, né, é como se fosse a morte. Porque é justamente isso que vai acontecer quando há o desencarne, quando há a morte. Né? Agora, aqui ele está falando que vai ao encontro dos espíritos superiores. Né? Então, olha só. Esse encontro é o seguinte: os nossos irmãos espíritos superiores, esses espíritos mais superiores, melhores, quando a gente desencarna, eles vão estar lá para nos receber. Agora, muitas vezes, por estarmos numa vibração, numa frequência ainda ligada à matéria, de ódio, de raiva, uma parte emocional humana que o espírito ainda deixa impregnada no seu perispírito, ele não consegue ver esses nossos irmãos superiores. Aí o que acontece? Eles são atraídos pelos irmãos inferiores. Né? Os espíritos superiores vão estar sempre lá, gente. Só que muitas vezes nós, pela nossa raiva, pelo nosso ódio, não conseguimos ver. Aí somos atraídos para quem? Pelos espíritos inferiores. E esses espíritos inferiores, né, começa a falar coisa que o nosso raiva é tão grande, nosso ódio é tão grande que não vai lá para o outro lado, que acaba acreditando nesses espíritos e fazendo parte da sua equipe, da sua legião. Porque ele está no estado que ele vai ouvir aquilo que esse espírito inferior vai falar, porque é justamente aquilo que ele quer ouvir. Só coisa ruim. Não, você tem razão, ele fez isso, ele fez aquilo, você tem toda a razão. Por isso que nós não conseguimos ver esses nossos irmãos que desencarnam, não conseguem ver esses espíritos superiores, porque ele deixou a essência do mal está dentro dele. Então esses irmãos, eles precisam, antes de mais nada, não fazer nada, não ter ódio, não ter raiva, não ter nada, apenas orar um Pai Nosso, fazer uma oração, pedindo para que ele saia dessa vibração que se encontra e que ele possa, com o tempo, compreender a situação. Aí ele vai conseguir se conectar com a espiritualidade superior. Então, o sono é a mesma coisa da morte. Então, quando a gente sonha, muitas vezes a gente está num local que não é apropriado, porque ali está a nossa vibração, é a nossa frequência. Mas os espíritos superiores estão lá, do nosso lado, nos aguardando a gente fazer nossa reforma. Vamos fazer nossa oração? E amanhã a gente continua, que essa pergunta é muito grande, a resposta, e eu não respondi ela toda não. Mas eu não quero que esse estudo fique muito longo, ok? Então vamos lá. Bons espíritos, estão aqui nos auxiliando, nos ajudando nesse estudo, protegendo esse estudo, protegendo o nosso lar, que esses nossos irmãos desencarnados possam entender e compreender que eles têm que abandonar a frequência do mal, do ódio, da raiva, da inveja, para que eles possam ser resgatados, ser ajudados e ser esclarecidos de muitas situações. Sendo assim,
Eu tenho certeza que vocês irão receber essa ajuda. Tenho certeza que vocês serão levados para um tratamento. A equipe está aí, do seu lado, querendo ajudá-lo. Basta vocês aceitarem. Sendo assim, irmão, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.